Meus amados, a paz do Senhor para todos. Os irmãos se lembram que na quinta-feira nós falamos a respeito, ou começamos a falar a respeito, dos meios pelos quais o Espírito Santo ele produz o seu fruto na vida do crente. E nós falamos a respeito da palavra de Deus. E falamos do ensino, da nossa conversação, do efeito poderoso da palavra. Então, nós começamos assim falando do primeiro meio que o Espírito Santo usa. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do segundo meio pelo qual o Espírito Santo ele usa para moldar a vida do crente através do seu fruto. Então, o primeiro meio é a palavra e o segundo meio é a oração. A oração. Por quê? Porque a oração ela faz parte de uma vida piedosa. Nós fomos chamados por Deus para vivermos uma vida piedosa. E vida piedosa envolve o temor a Deus e, claro, a oração. Então, para tanto, eu quero que você leia comigo Efésios, no capítulo 6, vamos observar aí o versículo 17 e 18. Olha o que diz. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Observe que quando Paulo, falando das virtudes cristãs, que ele contrasta, ou melhor, quando ele cita as várias peças de uma armadura romana para usar como ilustração e referência à verdade, à justiça, à paz do Evangelho, né? Enfim, quando chega no verso número 17, ele diz: tomai também o capacete da salvação, que é o cuidado que o crente deve ter com a sua mente, crendo no Evangelho, na mensagem do Evangelho. Ele diz: é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Observe que a palavra de Deus ela está ligada ao Espírito Santo. Ela é a espada, ela é a arma do Espírito Santo. E logo em seguida ele coloca, orando, viu? O verbo orar em ação, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Você está vendo como que oração, a palavra, o Espírito Santo está intimamente ligado? E vigiando nisso, quer dizer, estando atento, né, nessa necessidade de orar no Espírito Santo, com toda perseverança exige um autocontrole. Viu como está ligado aqui com o fruto do Espírito? E súplica por todos os santos. Você está vendo a intercessão por todos os santos? Como é que envolve a igreja? Como é que envolve o amor fraternal? Então, a oração
ela é um meio pelo qual o Espírito Santo opera na nossa vida. Por quê? Porque através da oração nós vamos cultivar uma vida piedosa. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos pedir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós podemos ver em Filipenses, lá no capítulo 4, e o verso 6 e o 7, que nós vamos encontrar mais uma vez a respeito da oração. E diz assim, capítulo 4, versos 6 e 7. Observe. Podemos ler até o verso a partir do verso número 4. Olha. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ora, regozijo é alegria. Lembra? É alegria do Espírito Santo, né? Esse gozo inefável. Então ele já está falando a respeito da ação do Espírito Santo, trazendo a sua alegria. É um dos aspectos do seu fruto, do amor cristão. Aí ele continua, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Equidade é um equilíbrio no relacionamento, de tal maneira que as nossas pendências, elas sejam tratadas de uma maneira justa, correta. E que esse tratamento justo, correto, equilibrado, seja bem claro a todos os homens. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Viu como liga a vinda de Jesus com o nosso viver em harmonia, não é? Em equidade, tratamento justo, equilibrado, correto. Então, aí no verso número 6, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Inquietude é falta de equilíbrio, falta de controle, falta de temperança, né? Então ele pede para que não haja essa inquietação. Antes, ele diz, as vossas petições são necessidades, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Viram a oração? E fazendo isto, olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ouviu? Então, a oração, ela nos leva na presença de Deus. Então, quando nós pedimos, né, aquilo que realmente Deus se agrada, e para isso precisamos e dependemos também da ajuda intercessória do Espírito Santo, que diz a Bíblia, geme por nós com gemidos inexprimíveis. Nós estamos abrindo o coração para o seu trabalhar. Então, quando nós oramos assim, você tem a certeza de uma coisa, o fruto do Espírito irá moldar-se na nossa vida mais e mais, tá? Bem, nós podemos ler também em Efésios. Voltemos em Efésios, agora no capítulo número 3. Você vai ver que o verso 14 ao 19, Efésios capítulo 3, verso 14 ao 19. Observe. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo está dizendo que ele tinha razões para se colocar de joelhos. Está vendo a oração, né? De joelhos. Perante quem? Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Quer dizer, o fator família, né? Começa em Deus, né? Então ele se coloca diante do Deus que quer abençoar a todo aquele que crê. Mas ouça, por que Paulo se coloca de joelho diante de Deus? O que ele vai pedir a Deus? E pedir pela igreja. Observe. Do qual, ou melhor, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Você está percebendo? A oração de Paulo é que Deus, segundo as riquezas da glória dele, de Deus, permitisse que aqueles irmãos em Éfeso fossem corroborados, quer dizer, revestidos com poder pelo seu Espírito, o Espírito Santo. Aonde? No homem interior. Você está percebendo? O trato do Espírito Santo é no homem interior, onde vai se desenvolvendo o fruto do Espírito, que depois vai se exteriorizar, vai aparecer perante os homens. Então ele diz, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Qual é o objetivo? Ouça, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. O desejo de Deus é que o Espírito Santo realmente permaneça no coração do crente, né? Qual é o alvo disto? A fim de, estando arraigados e fundados em amor, arraigados, ligados, entrelaçados, não é? E fundados, tendo por alicerce, por fundamento, o amor, tá vendo? Arraigados e fundados em amor. Viu como é que o amor, o fruto do Espírito é o amor. Como é que ele entra como fundamento, não é? E mais, ele ainda deseja mais do que essa ação poderosa do Espírito Santo. Ele diz assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Você está percebendo? O amor de Cristo, que excede todo entendimento humano, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Viu? O desejo de Deus era que aqueles irmãos fossem cheios de toda a plenitude de Deus, através do amor de Cristo, claro, desenvolvido nas suas próprias vidas. Então, mais uma vez aqui, nós vemos o quê? A eficácia da oração. Então, Paulo se colocaria de joelho para que Efésios tivesse toda essa obra transformadora, poderosa do Espírito Santo em suas vidas. Então, a oração, ela é a espada do Espírito. A oração, ela tira a nossa inquietação
e ela produz em nós uma temperança, um autocontrole. A oração, ela leva, nós podemos interceder pelo crente, pela igreja, para que tenhamos cada vez mais esse conhecimento de Cristo. Agora, nós vamos dar uma olhadinha lá no Salmo 141. No Salmo 141, nós vamos ver agora o salmista Davi, ele orando, né? Orando. Ele vai dizer do verso 3 ao 5. Observe que o que ele pede é algo que iria produzir nele o fruto do Espírito. 141, verso 3 ao 5. Ouça. Vamos ver aí o verso número 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então, eles que ofereciam incenso, ele era colocado lá no incensário, pós aromáticos, etc. Era colocado fogo, brasas, e aquele queimado subia até a presença de Deus. Em figura, era recebido por Deus. Então, ele diz, suba a minha oração perante a tua face como incenso. Uma oração, o incenso tinha um cheiro agradável. Então, ele queria que a oração dele subisse de uma maneira aceitável diante de Deus. E seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. E quando ele levantasse a mão para adorar a Deus, que fosse realmente sincero, verdadeiro, como era o sacrifício da tarde. E claro, que Deus ele recebesse. Não é? Então olhe agora o verso número 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Você percebendo? Ele pedindo um controle na sua língua. Está percebendo? Olha, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Uma guarda, um vigia. Algumas traduções trazem uma trava. Ele está dizendo, Senhor, me dá autocontrole. Senhor, segura a minha língua, né? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Põe. Guarda a porta dos meus lábios. Quer dizer, não impeça que eu fale bobagens, que eu amaldiçoe, que eu rogue pragas, que eu diga palavras, né, ruins. Não permita isso. Me dá um controle, né? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, né? Me ajuda a vigiar com a minha língua. Guarda a porta dos meus lábios. Ele pedindo esse autocontrole. Verso 4. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Quer dizer, Senhor, livra-me desses amigos embaraçosos,
que podem dificultar, não é? A minha vida espiritual, a minha vida piedosa, que pode até impedir que o seu fruto seja produzido em mim. Me ajuda, Senhor. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Então, meus amados, observe que o segundo meio que o Espírito Santo ele usa para produzir o fruto na vida do crente, além da palavra de Deus, é a oração. Então, ore. Peça para que Deus te dê sabedoria. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então, quando diz peça a Deus, fala de pedir. Pedir é uma oração. Então, meus amados, a oração é o segundo meio pelo qual o Espírito Santo ele vai trabalhar na minha vida e na tua vida. Não responda para mim. Você tem orado nesse sentido? Você tem pedido para que o Espírito Santo ele continue moldando a tua vida como Cristo na presença do Senhor? Então é isso que nós temos que fazer. Desejar essa vida e pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, o Espírito Santo, ele produz o fruto na nossa vida mediante o nosso compromisso em aceitá-lo, desejá-lo, admirá-lo, por estar na presença do Senhor, uma natureza tão maravilhosa, um temperamento tão lindo, tão sublime. Quando nós pedimos isto, Deus ele nos atende. Amém? Que Deus te abençoe. Nós estamos encerrando agora. Meus amados, esta live aqui, ela não foi transmitida ao vivo, devido a um compromisso. Ela foi gravada e eu postei justamente nesse horário que normalmente nós fazemos a live ao vivo. Mas amanhã, pela manhã, a partir das 9h30 pela manhã, nós teremos ao vivo a aula da escola dominical. Então, amanhã sim, né? Eu quero já te convidar aqui. Amanhã nós teremos a aula Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Será uma aula imperdível, uma aula maravilhosa, e eu convido você para amanhã ao vivo. Amanhã estaremos, se Deus quiser, numa live, amanhã pela manhã, a partir das 9h30 da manhã, nós estaremos, na realidade é um compacto da nossa aula da escola dominical. Você, minha irmã, que normalmente é minha aluna, esteja ao vivo amanhã. Estaremos juntos, se Deus quiser. Amém? Tenha uma noite na presença do Senhor, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com cada um dos irmãos. Amém? No próximo estudo nosso, será na terça-feira, nós falaremos sobre o terceiro meio pelo qual o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Amém? Deus te abençoe.